Olá, tudo bem? A gente está novamente realizando hoje a 5ª aula do curso técnico em informática para a internet da disciplina de lógica de programação. Hoje a gente vai falar sobre estruturas de repetição, vamos dar a continuidade em todo esse conteúdo que a gente vem realizando ao longo dessa disciplina e a gente tem como objetivo finalizar hoje aqui também o conteúdo da disciplina de lógica de programação para que na próxima aula a gente faça a nossa avaliação. Nessa noite, boa noite, professor Alisson, vai estar nos acompanhando novamente, tudo bom? Tudo bom. Boa noite, professor Miguel, boa noite você, estudante, você, tutor, que está aí nos polos. Nós estamos agora na nossa 5ª aula de lógica de programação, tratando exatamente das estruturas de repetição, tal como disse o professor Miguel, e eu desejo a você aí uma ótima aula e espero que a gente possa ter bastante proveito nessa noite, tá bom? Bom, vamos então dar uma olhada nos objetivos da nossa teleaula de hoje. Primeiro, vamos falar sobre o reconhecimento, como reconhecer uma estrutura de seleção. Vamos aplicar as estruturas de seleção em algoritmos. Vamos também reconhecer uma estrutura de repetição. E vamos identificar os tipos de estruturas de repetição. Ao final, vamos aplicar essas estruturas de repetição em alguns algoritmos. Então, hoje, basicamente, a gente vai dar uma continuidade em tudo que a gente tem visto, que é a construção de um algoritmo de maneira a poder executar atividades que exijam, às vezes, você tomar uma decisão, você fazer uma escolha em relação a uma expressão, que foi o que a gente viu principalmente na última aula. Lembra do certo e do errado? Que toda expressão ela vai dar um resultado verdadeiro ou um resultado falso. E esse resultado verdadeiro e falso é o que vai conduzir ao nosso ato de programar, principalmente em algumas estruturas, como é o caso da seleção e da repetição, tá bem? Bom, para começar, vamos tratar então o assunto sobre a nossa estrutura de seleção. O que é a estrutura de seleção? Ela é muito utilizada na programação, pois serve para controlar várias ações diferentes. De que maneira que ela faz isso? Através do valor de um parâmetro, que no caso para a gente é uma variável definida dentro dele. Então, a estrutura de seleção ela vai conter uma variável, que é, na verdade, um parâmetro que vai controlar as ações. Diferentemente das estruturas de decisão, que foi o que nós vimos na última aula, a de seleção ela tem um número pré-definido de escolhas possíveis e, consequentemente, de caminhos possíveis. Portanto, a estrutura de seleção vai nos remeter justamente ao ato de optar por alguma da seleção, por alguma opção dentro do nosso algoritmo que vai executar uma determinada atividade. Portanto, vocês vão perceber que ela usa muito o critério de pegar uma variável, avaliar aquelas opções e ver a qual é que ela melhor se encaixa, tá bem? Da mesma forma, que a gente viu nas aulas anteriores, a sintaxe do comando escolha, tanto em pseudocódigo quanto em Java, segue a estrutura que vocês estão vendo aí. Eu vou ter lá escolha e a variável. Poderia ser essa variável aqui, poderia ser a variável nota, número, opção, qualquer coisa assim. E ele tem os blocos. Os blocos, na verdade, são os conjuntos de como ele deve executar. Nesse primeiro aqui, ele faz o quê? Caso qualquer valor 1, que é o que segue em seguida, que segue aqui, o bloco de comandos vai ser executado. Então, vou dar um exemplo. Se a variável aqui fosse variável x, e você poderia colocar aqui, caso x igual a 1, ele ia executar um bloco de comandos. Então, eu poderia substituir esse qualquer valor 1 aqui pelo número 1. E ele iria executar justamente o bloco de comandos. E assim, os demais também aconteceriam. Já em Java, nós seguimos a mesma estrutura com pequenas diferenças. Ao invés de escolha, nós usamos switch. No caso de variável é igual, e eu tenho aqui a abertura do meu bloco. Lembra do bloco? Ele tem o início e o fim do meu bloco de códigos. E o caso que vocês estão vendo ali em pseudocódigo aqui é case. Ou seja, case, o valor inteiro 1, vai executar o bloco de comandos. O que chama a atenção aqui é que nós temos um comando chamado break, que significa, ao chegar nessa linha,
eu acabei o meu bloco de comandos. Poderia ter 4, 5 linhas aqui de comando nessa parte, que ele seria encerrado com o valor break. Se a gente for observar como é que nós fazemos a execução desse comando, seria o seguinte: eu leio uma variável, e aquela variável poderia ser, por exemplo, a gente vai até ver essa demonstração, um menu. Olha, digite 1 para cadastrar cliente, 2 para cadastrar fornecedor, 3 para listar cliente. E isso faz com que a gente justamente consiga ler uma variável, por exemplo, a variável menu. Caso o menu seja igual a 1, execute ali a linha para chamar a tela de cliente, dando só aqui um exemplo, ou mostre alguma informação. Isso é usado, essa estrutura. Se a gente for observar aqui os exemplos, eu tenho aqui um exemplo em Visual G, que faz justamente essas opções de menu. Eu tenho o nome do meu algoritmo, já vimos bastante, declaração da variável. Eu fiz na declaração da variável aqui uma declaração opção do tipo inteiro e saudação do tipo caractere. A opção do tipo inteiro é a que eu vou utilizar para ler o que é que o usuário quer. E a saudação é o que eu vou usar para escrever o texto. Esse trecho de código aqui nada mais faz do que a gente já viu nas aulas anteriores. Eu vou montar uma tela, escrevendo aqui da linha 6 até a linha 12. Eu vou montar a minha telinha, menu de opções, digite 1 para dizer bom dia, 2 para dizer boa tarde, 3 para dizer boa noite. Lembrando que isso é só para mostrar na tela, né, porque eu estou usando o comando escrevo. E aqui eu tenho leia, olha lá, leia a opção. Então essa opção, ele vai digitar 1, 2 ou 3. Se a gente observar a partir daqui, ó, de escolha, até o fim escolha, nesse trecho aqui, eu estou executando a minha estrutura do comando escolha. Olha lá, escolha, opção. Opção é quem? A minha variável que eu acabei de digitar. Caso 1, ou seja, caso ele digite 1, a saudação, que é na verdade uma variável do tipo caractere, vai receber o texto bom dia. Caso 2, vai receber o do tipo boa tarde. Caso 3, vai receber o texto boa noite. E caso não seja escolhido nenhuma das opções, vamos imaginar que o usuário digite 5, vai aparecer: você selecionou uma opção errada. Esse texto vai para a variável saudação. E ao final aqui, eu estou, na verdade, mostrando a minha variável, né? Escreva saudação. Saudação é uma variável que vai conter um dos conteúdos acima. Poderia ser bom dia, boa tarde, boa noite, ou você escolher uma das opções erradas. Isso é o que vai servir a estrutura que a gente precisa para poder reconhecer. A partir daí, vocês vão começar a usar vários tipos de ferramentas que podem, vários tipos de recursos, na verdade, que podem facilitar a programação do dia a dia, tá? Também temos aqui um exemplo, o mesmo exemplo em Java. Em Java, nós temos declaração das variáveis, lembra? Int, opção, string, saudação. Temos aqui o padrão, que é escrever na tela o texto que eu quero mostrar ao usuário. Nesse outro texto eu faço a leitura do que o usuário vai digitar. Lembra lá? Ó, crio o scanner, depois jogo ele para a variável entrada, aí faço a leitura e passo ele para a variável opção. E aqui no final eu tenho justamente a minha estrutura de switch, que é a escolha. Caso 1, saudação recebe bom dia. Caso 2, boa tarde. Caso 3, boa noite. E default, que seria, caso não tenha escolha nenhuma, você selecionou a opção errada. E aqui no finalzinho ele faz o quê? Mostra a imagem na tela. Basicamente é isso. Eu faço a leitura de uma variável, faço as comparações que eu quero e mostro o resultado. A partir daí vocês vão ver que vocês conseguem incrementar muito aquilo que a gente já viu, por exemplo, na última aula, na estrutura de seleção, né, que é o que a gente está observando, e a partir daí vocês vão ver que incrementam cada vez mais as atividades. Já na estrutura de repetição, a gente tem uma mudança um pouquinho diferente da estrutura de seleção, porque a estrutura de repetição, como o próprio nome já diz, ela vai repetir o código até alguma condição ser satisfeita. Vamos dar uma olhada aqui em como isso se processa. Ela é muito comum na programação,
Porque ela consegue executar o mesmo conjunto de comandos mais de uma vez. Isso é extremamente importante, porque eu simplifico um pouco o meu processo. Para resolver problemas como esse, é que as linguagens de programação oferecem estruturas de repetição, ou o que a gente chama de loopings. Nesse caso, a estrutura de repetição ela vai fazer o quê? Executar um trecho de código até que uma condição seja satisfeita. É como se fosse, olha, imagine assim, você vai fazer isso, você vai fazer uma checagem até que aquela condição seja verdadeira ou falsa, que é o que a gente vai conhecer agora. Por que a gente vai conhecer isso? Porque, na verdade, a estrutura de repetição, ela pode ser ou não previamente conhecida, a quantidade de vezes que ela vai ser repetida. Mas certamente tem que ter um limite, porque se ela não tiver um limite, o que vai acontecer? O loop infinito, ela vai entrar em loop infinito. E isso vai fazer com que ela pode até travar o seu computador, já que uma hora vai consumir todos os recursos do computador e vocês vão ficar sem condições de processamento. Imagine você criar uma estrutura de repetição que vai ficar ali checando, mas esquecer de falar que uma hora ele tem que sair. Isso vai se processar por vários minutos, horas, dias, e uma hora vai travar o seu computador, porque ele vai consumir todos os recursos disponíveis, tá? No caso da estrutura de repetição, elas podem ser definidas em 3 tipos. Quais são os tipos? Estrutura de repetição para, estrutura de repetição enquanto e estrutura de repetição repita. Antes mesmo de eu entrar em cada uma delas, imagine o seguinte. Se a gente observar o próprio nome, né, que o próprio nome já diz, eu vou falar assim, para que isso aconteça, faça isso. Ou seja, para 1 até 10, faça isso. Eu já vou estar contando ali, já tem uma definição. O enquanto isso for verdadeiro, faça isso. Repita até que isso seja verdadeiro ou seja falso. Isso são estruturas de repetição. É a partir daí que a gente também vai introduzir um novo conceito, que é o seguinte. No caso da estrutura para, a repetição ela é executada, um laço de repetição, por um número pré-definido de vezes. Lembra que eu falei de 1 até 10? Para tanto, ela tem o auxílio de um contador. Esse contador, ele na verdade é uma variável do tipo inteiro. Uma variável do tipo inteiro, gente, o que é mesmo? Uma variável numérica, que vai ter números. Onde ela vai ter um número inicial e um número final para poder chegar à solução do problema. Observem aqui uma sintaxe. Para contador de valor inicial até valor final, faço bloco de comandos. Vamos ver o que é cada uma dessa? Olha lá, o meu contador, ele é uma variável. Então essa variável aqui eu poderia chamar ela, por exemplo, de x, de a, de b, poderia dar qualquer outro tipo de número. Do tipo inteiro, que controla o número de repetições do laço. Então, para x, eu vou fazer a minha sintaxe. E depois, o valor inicial. O valor inicial identifica o valor inicial do contador. Então, olha lá, para x de 1 até valor final, é o que? Identifica o valor final do contador. Aonde é que ele vai ser interrompido? De novo, para x de 1 até 10, passo, né? A gente tem mais um aqui que a gente vai ver o que é agora. Faça e executa o bloco de comandos. O que é o passo? O passo ele é opcional. Ele vai dizer exatamente o incremento que será acrescentado à variável contadora. O que quer dizer esse incremento? De, por exemplo, ó, para x de 1 até 10, contando de 1 em 1. Então, 1 mais. Ou seja, contando de 1 em 1, significa que esse para vai ser executado 10 vezes. Correto? Se eu colocasse aqui em vez de 1, 2, esse laço ia ser executado 5 vezes, porque ele ia justamente passar pelo laço
de 2 em 2, então, 2, 4, 6, 8, 10 e assim por diante. Aquela quantidade ali, ele especifica justamente como que vai ser o incremento, de 1 em 1, de 2 em 2, de 3 em 3, retrocedendo, pode ser contando de 10 até 1, eu posso fazer isso também. Essa estrutura é justamente para você poder fazer um controle da sua repetição, para que ela não entre no loop infinito. Lembra do loop infinito? Se você definir um loop infinito, você vai sobrecarregar o seu computador e travar ele. Se a gente observar aqui um exemplo do para, em Visual G, eu tenho minha declaração da variável i do tipo inteiro. Meu comentário, né? Lembra do comentário, importante vocês lembrarem disso daqui. Olha a minha estrutura bem simples aqui, ó. Para i, de 1 até 10, faça o quê? Escreva J2.3. Na verdade seria i aqui, tá, gente? Não é J. I 2.3. Ele vai simplesmente mostrar na tela o número que ele está passando. Porque esse i aqui, vamos fazer uma telinha do lado aqui para vocês entenderem. Eu vou ter as vezes de repetição e o valor da variável i. Quando ele passar a primeira vez, a variável i vai valer 1. Quando ele passar a segunda vez, a variável i vai valer 2. Quando ele passar a terceira vez, a variável i vai valer 3. E assim por diante. Ela vai fazer a contagem de 1 em 1 até chegar em 10. E a minha variável i vai acompanhar esse valor. No exemplo aqui de baixo, ele faz o processo inverso. Ele conta de i de 10 até o 1, usando o que? O menos 1. Ele está retrocedendo. 10, 9, 8 e assim por diante. Tá? Então, o exemplo da estrutura de repetição, no caso aqui do para, é para que eu faça de alguma forma um controle. Às vezes eu quero mostrar na tela uma determinada informação. Imagine você consultando, por exemplo, no banco de dados, isso vocês vão ainda ter essa disciplina, todos os registros das pessoas que começam com a letra A. Tem como fazer isso. Na hora de mostrar, ao invés de você mostrar um por um, você faz uma estrutura de repetição pegando aquela informação do banco de dados, jogando para a variável e mostrando na tela. Usa para isso a estrutura de repetição. Tá bem? Nós temos também aqui a estrutura de repetição para em Java. Em Java, ela começa for, valor inicial 1, condição de parada, essa condição de parada é um pouquinho diferente, e o incremento. Se a gente for olhar uma por uma aqui, o valor inicial ele é o quê? A nossa variável contadora, do tipo inteiro, que controla o número de repetições. Já conhecemos isso. Só que a minha condição de parada é que muda. Aqui ela vai determinar a expressão lógica que, enquanto verdadeira, o laço, ou seja, o loop, acontece. Quando ela for falsa, a estrutura para. Então eu tenho lá para 1 até que 1 seja, para i, né, até que i seja menor que 10, faça isso. A hora que i for maior que 10, eu encerro. Lembra que em Visual G a gente faz diferente, a gente fez de 1 até 10, eu já defini ali qual é a minha repetição. Aqui eu só vou substituir isso por uma expressão, que poderia ser da seguinte maneira. Poderia fazer assim, ó, valor inicial 1, condição de parada, e menor ou igual a 10. O incremento e mais. Lembra o incremento, como é que eu faço isso em Java? Que é colocando o mais. Ele vai executar isso até que se encerre. No caso do incremento, que eu não cheguei a explicar, ele é uma expressão aritmética que indica o incremento ou o decremento da variável contadora. Ele vai executar como aquele meu passo do Visual G. Olha aqui um exemplo em Java. Na verdade tem 3. Esse primeiro, contar de 1 até 10. Observem a diferença. Eu declaro aqui o meu for, normal, como a gente já conhece. Na segunda etapa, que é a minha expressão, ela fica assim, ó, i menor ou igual a 10. E o meu incremento fica i recebe i mais 1, que seria a mesma coisa que i mais. E ele vai executar o comando
print na tela, mostrando o i. Vai mostrar até 10. No caso aqui do segundo exemplo, eu vou contar 10 vezes. Olha que interessante. I recebe 0. Estou iniciando em 0. E o i vai ser até o i ser menor que 9, com o incremento que nós já vimos ali em cima. Vou mostrar as mesmas 10 vezes. A grande diferença é que eu estou iniciando do 0 até o 9. Eu vou contar 10 vezes, diferente de contar de 1 até 10. De 1 até 10 eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Contar 10 vezes é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não necessariamente eu cheguei no 10. E por último, eu tenho contar de 10 até 1, fazendo, ou seja, o processo inverso. Para isso, eu inicio a minha variável com 10 e verifico que ele só vai parar quando a expressão i for maior ou igual a 1. E para que isso aconteça, eu vou decrementando, ou seja, eu vou subtraindo sempre 1 do valor da minha variável i, que iniciou em 10, tá ok? Então, notem que o para, ele nada mais é do que um processo contínuo de repetição finito. Você determina quando ele vai parar. Quero que executa 10 vezes, quero que executa 20 vezes, 30 vezes. Vou definindo justamente como que isso tem que acontecer. Tá bem? Mas temos outras estruturas de repetição. Lembra que a gente tem mais duas? Vamos falar agora do enquanto. O enquanto, ela é comumente utilizada quando o número de vezes que um bloco de comandos deverá ser executado não é conhecido. Então eu não sei se ele vai executar 2, 3, 4, 10, 50, 1000 vezes. Isso diferentemente do para, que lá tem quantas vezes ele vai parar, ou em quantas vezes ele vai encerrar. Nesse tipo de estrutura, existe um teste lógico no início do comando. Esse comando ele avalia a expressão lógica. Caso ela seja verdadeira, ele mostra o código, ele executa o código. Caso seja falso, ele para a repetição e sai do loop, ou seja, sai da minha estrutura de repetição. Então aqui, só para a gente frisar bem essa questão, o comando para, ele na verdade, você define um número finito e ele vai executar aquela quantidade de vezes que você definiu. É óbvio que eu poderia colocar variáveis diferentes, quantidade de vezes diferente. Mas já o comando enquanto não, o comando enquanto, eu não sei exatamente quantas vezes isso vai acontecer. Eu apenas defino, através de uma expressão, que enquanto ela for verdadeira, aquele programa vai ficar ali rodando. Quando for falso, aquele loop, né, aquela estrutura de repetição, vai sair e vai deixar de ser executada, tá? Observando aqui a sintaxe do comando, enquanto, ele é bem simples, olha lá. Enquanto tem uma expressão lógica, faça. O bloco de comandos vai ser executado. No caso, a expressão lógica aqui, ela vai ser justamente a expressão que vai determinar que se verdadeira permite a execução do bloco, se for falsa, ele para e encerra a execução do bloco. Um exemplo em Visual G é esse que vocês estão vendo aí. Declaro a minha variável A do tipo inteiro. Aqui, para minha estrutura enquanto, eu criei uma variável que possa me permitir controlar a minha quantidade de vezes que vai ser passada à estrutura de repetição. Olha lá, esse é o trecho que vai ser executado. Enquanto A, que é a variável que eu criei agorinha, for menor ou igual a 10, faça. Faça o quê? Escreva A. O que muda para o para é que eu acrescentei essa linha aqui, ó. Lembra que na estrutura para eu tinha lá na frente o meu incremento? No caso aqui, eu criei o meu incremento. No caso, a maneira com que ficou aí, ficou justamente criado a forma com que eu incrementei a minha variável ali, a minha estrutura de repetição, para a partir daí eu justamente identificar como que eu devo proceder.
eu poderia ter feito a mesma forma com o para. Só fiz isso da maneira do enquanto para identificar como que eu faria a questão da continuidade da atividade, tá bem? Então, se a gente for observar exatamente como que isso deve acontecer, eu iria pegar a minha variável, escrevam A, no caso a variável A, que vocês estão vendo aí, e substituí-la por qualquer outro número. Mas, se eu fosse fazer analogia com o para ele seria feito como? Ele seria feito para A recebendo 1, aonde A menor ou igual a 10, e o A sendo incrementado de 1 a 1, ele vai mostrar a variável A. O que eu fiz, na verdade, aí foi simplesmente usar a mesma visualização lá da estrutura do para que vocês compreendam a diferença. Só que o enquanto não necessariamente pode ser isso. A vantagem do enquanto aqui é que eu poderia, por exemplo, usar em vez da variável A, uma variável que seja string, por exemplo, nome. Eu quero fazer um programinha para adivinhar o nome. Aí eu coloco lá, em vez do A, nome, e coloco Miguel. Enquanto o nome não for igual a Miguel, faça. Digite um nome. A pessoa digita, aí você volta. Ele digitou Alisson. Voltou. Miguel é igual ao que ele digitou? Não, Miguel é igual a Alisson? Não. Então está errado. Executa novamente. Esse é o objetivo. Eu só mudaria o quê? Mudaria a minha variável. Faria aqui as substituições das variáveis e, lógico, mudaria um pouquinho a estrutura do programa. Mas a ideia aqui foi simplesmente demonstrar para que vocês possam compreender a diferença de cada uma delas, tá? Então, nessa perspectiva, cada uma das estruturas de repetição vão poder ser usadas em momentos distintos. O objetivo é que a gente compreenda isso para fazer da maneira adequada. O mesmo exemplo em Java, olha lá, while, né, enquanto a minha expressão lógica executa o meu bloco de códigos, meu bloco de comandos. A solução e a substituição poderia ser feita aqui embaixo, eu fiz aqui para demonstrar para vocês. Int A igual a 1, ou seja, a variável A do tipo inteiro recebe 1, e enquanto A for menor ou igual a 10, ele mostra A e incrementa, lembra? A++ também incrementa em Java. Repetir novamente o que nós fizemos no Visual G e lá na demonstração, também no para, só para vocês compreenderem a diferença de cada uma das estruturas de repetição. Aí nós temos o faça ou repita, que na verdade é o repita. Por quê? Porque o faça, ele não tem todas as linguagens de programação, tá? Então, umas têm o faça, outras têm o repita. A gente vai ver como elas funcionam, que são exatamente iguais, apenas para que vocês possam compreender. O conceito delas é o seguinte: as estruturas de repetição faça ou repita, assim como enquanto, são comumente usadas quando não é conhecido o número de vezes que um bloco de comandos deverá ser executado. A única diferença entre eles é que o enquanto, ele testa a expressão lógica antes de executar o código. O faça e o repita, eles testam somente depois de executar o código. Lembra lá? Enquanto 1 for menor que 10, faça. Se eu estou usando o enquanto, eu estou testando a expressão antes do código. Então, se a gente fizer aqui a diferença do faça e do repita, é que o primeiro executa o loop enquanto a expressão for verdadeira. Temos aqui duas diferenças. A primeira é do enquanto para o faça e repita. O enquanto, só para a gente frisar bem, o enquanto, ele testa a expressão antes. Enquanto 1 for menor que 10, faça. O repita ou o faça executa depois. E entre eles tem essa diferença, que o faça e o repita verificam as condições, expressões se é verdadeira ou falsa, e executam-se em questões diferentes. Por quê? No caso do faça, ele vai executar o loop enquanto a expressão for verdadeira. Todavia, no repita, quando a expressão for falsa.
ele vai continuar a execução da estrutura de repetição. Quando ela se tornar verdadeira, ele sai do loop. Lembre-se disso. O faça, ele vai executar quando a expressão for verdadeira. O repita quando for falsa. Isso tem momentos certos para se usar cada uma dessas questões, tá bem? Vamos dar uma olhada aqui em alguns exemplos na sintaxe. No caso do repita, nós temos ele no Visual G. Olha lá, repita o bloco de códigos até e a expressão lógica. A expressão lógica aqui é o que a gente já conhece. A grande diferença é, enquanto ela for falsa, permite a execução do comando. Mas quando ficar verdadeiro, o fluxo cessa. Então, repita o bloco de código até que i seja maior que 10. Ou seja, enquanto ela for falsa, ela vai continuar executando. Quando for verdadeira, ela para de executar. Em Java, nós temos o do. O do, ele faz o quê? A função do repita. Enquanto, então, do while. Repita enquanto a expressão lógica. A grande diferença é que se for falsa, permite a execução do comando. Se for verdadeira, ela para a execução da estrutura de repetição. Um exemplo aqui, olha só. Declaro minhas variáveis. Aqui em Visual G. Opção do tipo inteiro e saudação do tipo caractere. Agora, bem na linha 6 aqui no comecinho, ó, eu tenho a escrita repita. E aqui na linha 31, eu tenho até que a opção seja igual a 0. Por que isso? Meu trecho de código ficou todo entre isso, o trecho ficou dessa maneira. Mas por que o trecho ficou assim? Vamos entender o problema. Olha, o problema é criar um menu de opções aonde a pessoa digitando 1, o sistema mostre bom dia, quando a pessoa digitar 2, o sistema escreva boa tarde, quando ele digitar 3, o sistema escreva boa noite. A grande mudança aqui é que nós temos a opção 0. Ou seja, se o usuário digitar a opção 0, eu saio do meu programa. O escolha foi usado aqui, ó. A gente já viu ele. O que é que muda? Muda que ele vai executar esse trecho de código até que o usuário digite a opção 0. Nos exercícios anteriores, o que a gente fez? Nos exercícios anteriores, nós mostramos lá no escolha, e quando eu executo o programa, ele vai executar apenas uma vez, só aquela vez. Digitei 1, boa tarde, encerrou o programa. Executei de novo, digitei 2, bom dia, encerrou o programa. Aqui não, o programa vai ficar na estrutura de repetição até que seja digitado 0. E como que isso vai se comportar? Bom, ele vai mostrar na telinha o que a gente já conhece, aquele menuzinho de opções que ele está escrevendo. Quando eu digitar 1, ele vai escrever bom dia e vai de novo mostrar o menu. Aí você vai digitar 2, boa tarde, e de novo vai mostrar o menu. Ah, eu quero parar o programa, eu digito 0. Aí sim, quando eu digitar 0, ele encerra a execução do programa e eu tenho que fechar e abrir o programa novamente. Então a estrutura de repetição é a base da programação para que eu consiga criar alguns aspectos de verificação para que eu repita aquele código e não precise toda vez ficar executando o meu programa. Tá? Essa é a grande importância das estruturas de repetição, tanto o faça, como o enquanto, como o repita, tá bem? No caso aqui, a gente tem uma demonstração da mesma situação em Java. Fiz duas declarações, inteiro e string do tipo saudação, que é exatamente igual a gente fez na opção lá da estrutura de escolha. Mostrei na tela, li a opção aqui e fiz a checagem. A grande diferença está aqui, ó, no do e aqui no while. Então, o do e o while, na verdade, ele vai exatamente fazer a checagem. Eu fiz aqui a abertura do meu bloco,
fiz o fechamento do meu bloco, olha lá, enquanto a opção for diferente de 0. Notaram a diferença entre o faça e o repita? No faça, na versão que a gente viu ali no Visual G, ele ia repetir, né, o faça até que a opção seja igual a 0. Ou seja, quando for verdadeiro, enquanto for falso, enquanto for diferente de 0, continua executando. Quando for igual a 0, ou seja, quando for verdadeiro, sai da execução. Já aqui não. Aqui, enquanto for diferente de 0, ou seja, enquanto for falso, ele continua executando. O faça e o repita é o que muda em algumas linguagens de programação. E aí sim, essa mudança nas linguagens de programação é que podem afetar a forma com que a gente vai fazer o desenvolvimento, com que a gente vai fazer a resolução dos exercícios, tá bem? Se a gente fazer uma secagem aqui, eu vou só mostrar na tela para vocês compreenderem aqui a diferença, olha lá. No Visual G, a opção, ela está igual a 0. Então, repita, vou resumir aqui do ladinho, ó. Repita até que a opção seja igual a 0. Diferentemente da outra tela, que é o do, que seria a mesma coisa, que seria, na verdade, o faça, o while, enquanto a opção for diferente de 0. Isso é a grande proposta para que a gente faça as verificações da nossa linguagem de programação. Tá bem? Lembre-se, estrutura de repetição, estrutura de seleção, que são os fundamentais para você fazer as checagens. É a partir delas que vocês vão aperfeiçoar e melhorar cada vez mais as atividades, tá bem? Bom, para isso eu vou fazer uma pequena comparação entre essas estruturas para que vocês possam fixar essa diferença, tá? Vamos dar uma olhada nesse quadro aqui. Na característica do para, enquanto, o faça e o repita. Foram as 4 que a gente viu hoje. Quem é que usa contador? Quem é que usa contador? O para usa contador. O enquanto é opcional. Necessariamente eu não preciso usar um contador. Eu usei o contador no que a gente viu aqui apenas para que vocês compreendessem. O faça, ele também é opcional, porque eu não preciso necessariamente contar. O exemplo que a gente viu, tanto no faça como no repita, eu não tenho contador. Eu tenho uma variável que vai solicitando ao usuário que ele digite uma opção, e essa opção vai parar a execução da minha estrutura de repetição quando ela for atendida. Ali eu não tenho uma estrutura de repetição, ou um contador. Tem quantidade pré-definida? O para tem. Eu sempre vou dizer, até o número quantas vezes ele vai executar. O enquanto, depende. O faça, depende. O repita, depende. Por quê? Porque eu posso ou não definir. Eu mostrei um exemplo no enquanto que ele vai executar 10 vezes, porque eu defini que seria assim. O meu contador, lá na minha expressão, no caso do enquanto, ele iria executar até que a variável fosse menor ou igual a 10. Então eu criei ali uma quantidade pré-definida, mas não necessariamente que ela exista. Primeiro verifica, depois executa. Essas são as características. O para, primeiro eu verifico a expressão. Então, checo se a expressão é verdadeira e então executo. O enquanto a mesma coisa. Primeiro eu checo a expressão e depois eu continuo. O faça e o repita, não. O faça e o repita, ele simplesmente vai fazer a verificação depois. Se a gente fizer uma comparação, então, com o para, o enquanto, o faça e o repita, imaginem que o para e o enquanto, o trecho de código que você criar, pode nunca ser executado. Porque se eu faço a verificação antes, se aquela expressão já for falsa, ele não vai executar. Eu posso criar uma forma de que isso não seja executado. Já o repita e o faça, ele sempre vai executar pelo menos uma vez. Obrigatoriamente você vai passar pelo código, para daí então você verificar se eu executo aquele código novamente ou se eu não faço mais nada, se eu paro por ali.
tá bem? Vamos continuar aqui. Primeiro executa, depois verifica. Aí já inverte, né? O para e o enquanto, ele não faz isso. O faça e o repita, ele sim, primeiro executa, depois verifica. Executa enquanto a expressão lógica é verdadeira. É aquela checagem que a gente falou. O para. Sempre que a expressão for verdadeira, eu vou executar. O enquanto. Sempre que a expressão for verdadeira, o resultado, né, da minha expressão for verdadeiro, ou seja, 2 é igual a 2? Então executa. O faça também. 2 é igual a 2? 3 é igual a 3? Então faça. Já o repita, não. O repita é o contrário. Se eu falar que 2 é igual a 2, é verdadeiro, ele não vai executar. Ele vai parar a execução do programa. Agora, se eu falar 2 é igual a 3, não. Então ele vai executar o trecho do código. Executa enquanto a expressão lógica é falsa. Aqui nós temos uma inversão de papéis, né? O para não vai fazer isso. O enquanto também não vai executar caso a expressão for lógica. Por isso que eu disse que o para e o enquanto poderiam nunca ser executados, porque se ele checa antes, pode ser que ele nem seja executado. Já o faça, ele também faz a execução antes. E o repita, sim, o repita, ele executa quando ela for falsa. Já o faça não, o faça é quando ela for verdadeira. Então aqui eu faço uma inversão nesses dois casos, certo? Bom, gente, então quando a gente começa a falar da execução dessas atividades, de como elas vão se desenvolver, o que eu tenho é justamente uma forma de controlar todo aquele código, como que eu executo, como que eu faço. É a partir dessas questões que eu tenho como fazer um controle da execução do meu código de forma a priorizar ou a estrutura de repetição, ou a estrutura de seleção, ou a estrutura de decisão. Vai depender muito de como eu vou identificar o meu algoritmo, aquele problema, para que eu possa resolver. Lembre que a prática é muito importante porque o nível de abstração, aquele conhecimento que você vai tendo ao longo dos desenvolvimentos do algoritmo, vão fazer com que você consiga executar melhor a sua atividade. Às vezes você vai, num primeiro momento, enquanto você está aprendendo, fala assim, eu vou usar para isso aqui o faça. Com o tempo você vai falar, poxa, isso aqui fica mais legal com o repita, fica mais correto, fica mais interessante a execução do código. Tá bem? Para isso, hoje a gente tem uma atividadezinha para vocês executarem, tá? Que essa atividade consiste em resolver dois algoritmos. O primeiro deles, vamos dar uma olhada no primeiro deles aqui. O primeiro deles é o seguinte, considerando a estrutura de seleção, elabore um algoritmo tanto em Visual G como pseudocódigo, que solicite ao usuário que digite um número entre 1 e 3 e diga ao usuário qual número foi digitado por extenso. O que isso quer dizer? Isso significa o seguinte, você vai falar assim, por favor digite um número entre 1 e 3. Aí a pessoa vai digitar 1. Você vai mostrar na tela, você digitou o número 1. A pessoa vai digitar 2. Você digitou o número 2. É isso que você vai fazer, é apenas uma comparação de como é que você vai executar essa atividade do algoritmo. Tá? É uma forma de você treinar isso que a gente aprendeu. Você pode, por exemplo, colocar uma estrutura de repetição que vai repetindo até que a pessoa digite algum número para encerrar, mas executando uma única vez já está de bom tamanho. Já o segundo exercício, ele diz o seguinte, considerando a estrutura de repetição, então a gente tem que usar a estrutura de repetição. Elabore um algoritmo em Java que solicite ao usuário José um número entre 1 e 10 e depois, considerando que seja outra pessoa, por exemplo, João, que ele pergunte ao João, olha, vá digitando um número até que você acerte qual é o número que o José escolheu.
Nesse caso, ele vai informar o José na tela: você acertou. Qual é o objetivo dessa atividade? Vamos imaginar aqui uma simulação. Eu vou fazer um programinha e esse programinha eu vou entregar para o Alisson e o Alisson vai escolher um número, vai digitar um número entre 1 e 10, por exemplo, o número 4. Na hora, eu vou pegar esse número, esse algoritmo, e vai ter uma nova mensagem. Olha, tente adivinhar o número. Aí eu vou colocar 1. Não, você errou. 2. Não, você errou. 3. Não, você errou. 4. Você acertou. Ou seja, eu adivinhei o número que o Alisson escolheu, que eu não vi qual foi o que ele digitou. É só uma forma da gente treinar e fazer uma brincadeira legal aí para que vocês possam compreender, tá bem? Então, assim, daqui a pouquinho a gente vai estar resolvendo essas atividades e vamos retornar para poder fazer a solução de cada um dos problemas. Certo, professor Alisson? Certo. Já estamos voltando aí, então. Já a gente retorna para fazer as atividades. Opa. Até mais, gente. Bom, vocês verificaram aí as atividades que a gente tem para fazer e agora a gente vai resolvê-las. Hoje a gente vai resolver passo a passo as atividades para ficar bem claro como é que foi desenvolvida a solução proposta por cada um dos algoritmos, tá ok? Para isso, primeiro, a gente vai dar uma revisada em qual foi a questão 1, qual foi a problemática apresentada. Vamos dar uma olhada aqui para vocês perceberem. Bom, no caso da questão 1, ele fala: considerando a estrutura de seleção, elabore um algoritmo em Visual G, pseudocódigo, que solicite ao usuário que digite um número entre 1 e 3 e diga ao usuário qual foi o número digitado por extenso. Bom, partindo dessa ideia aí, como que a gente vai fazer? A gente vai elaborar um algoritmo em Visual G de como solucionar essa problemática partindo do problema do zero, tá ok? Para isso, eu vou chamar aí na tela o Visual G para a gente desenvolver do zero o nosso programinha, tá bem? Bom, vamos lá. Primeiro, o algoritmo eu tenho que dar um nome para ele. Nesse caso, eu vou chamá-lo de adivinha número, para ficar legal. Tenho aí a função, né? A função é adivinhar um número entre 1 e 3. O autor, Miguel, tá? Vamos começar a avaliar a nossa problemática. Se eu tenho que pedir para o usuário digitar um número e ler depois esse número para conseguir adivinhar, eu parto da ideia que eu vou precisar de apenas de uma variável. Vou chamar essa variável de x e vou dizer que ela é inteiro. Por quê? É número 1, 2 e 3, não tem números quebrados, né, com casas decimais para que eu possa estar colocando ela do tipo real, por exemplo. E vou iniciar o meu programa. Olha lá. Escreva. Digite um número entre 1 e 3. Fiz a minha primeira linha, que eu estou pedindo que ele digite um número entre 1 e 3. Aí coloco leia x. Nesse momento, o cursor vai ficar piscando, esperando que o usuário digite alguma informação. E vou para o escolha. Olha lá, escolha x. E caso seja igual a 1, eu escrevo na tela: você
digitou o número 1. Caso seja igual a 2, escreva, você digitou o número 2. Caso seja igual a 3, escreva, você digitou o número 3. Notem que o que eu fiz aqui nada mais foi do que criar uma variável simples, do tipo inteiro, digitar um texto, né? Digite um número entre 1 e 3, leia x, escolha x e assim por diante. Faço o meu fim escolha, para dizer que eu terminei a minha escolha, e por último finalizo o meu algoritmo. Agora que vocês já entenderam, eu vou apagar aqui os meus comentários para que vocês possam ver o algoritmo como um todo. Vamos repassar. Criei a variável x do tipo inteiro. Aí escrevi, digite um número de 1 a 3, para que o usuário possa entender o que ele tem que fazer. Leia x. Escolha de x. Caso seja 1, escreva na tela, você digitou o número 1. Caso seja 2, você digitou o número 2. Caso seja o número 3, você digitou o número 3. E posso usar ainda a opção outro caso, que é você não digitou um valor entre 1 e 3. Pronto. Automaticamente aqui o meu programa está finalizado. Esse outro caso, não necessariamente vocês precisavam ter utilizado aí, é só uma forma de eu também criar uma checagem para que a pessoa não digite 5, 6 e ele não mostre nada ficando sem entender o que aconteceu, tá bem? Se eu for executar o meu programa, vamos lá. Olha lá na tela, ele aparece, digite um número. Eu vou digitar 1. Você digitou o número 1. Vou executar novamente. Vou digitar 2. Você digitou o número 2. Novamente. Vou digitar 3. Você digitou o número 3. E por último, eu vou colocar um número que não seja entre 1 e 3, colocar o 5. Você não digitou um valor entre 1 e 3. Foi assim, a ideia, tá, gente, desse algoritmo foi de maneira bem tranquila e divertida, vocês criarem alguma forma aí de resolver uma problemática usando o que a gente aprendeu hoje. E isso a gente usou para que a pessoa adivinhe o número que ela digitou, para que o computador diga qual foi o número que ela digitou, tá bem? Poderia aqui incrementar com outras coisas? Poderia. Eu poderia, por exemplo, colocar aquela opção de que ele ficar repetindo até eu encerrar o meu algoritmo, informando para isso um valor específico. Por exemplo, caso seja 0, ele encerre o algoritmo. Mas o nosso objetivo foi só demonstrar a primeira opção, tá ok? Bom, para isso, a gente vai dar uma olhada agora na questão 2. A questão 2 também tem uma problemática específica. Vamos dar uma lida aí, olha lá. Considerando a estrutura de repetição, elabore um algoritmo em Java que solicite ao usuário José, que o José aqui é só um exemplo, um número de 1 a 10 e depois, considerando que seja outra pessoa, João participando, solicite que João vá digitando um número até que ao digitar o número que for igual ao que o José informou, informe na tela, você acertou. O objetivo desse algoritmo é fazer uma brincadeira, né? Você vai criar aí um algoritmo para tentar adivinhar. Ele segue um pouco o padrão do anterior. A diferença é que eu tenho duas interações, né? Eu informo dois números, tá bem? Vamos então fazer ele em Java. Vamos abrir aqui o Eclipse. Com o Eclipse aberto, vou criar uma classe. Lembra de criar, sempre cria a classe. Vou chamar também de adivinha número.
Vou marcar aqui public state void main, que ele já cria a classe principal para mim, que eu não preciso ficar, o método principal que eu não preciso ficar criando. E agora vou desenvolver o meu algoritmo. Para isso, primeiramente, eu faço a importação justamente do scanner. Lembra que o scanner é quem vai nos auxiliar na leitura dos dados do teclado? Pois então. Depois eu faço a declaração das variáveis. No caso aqui eu vou declarar x e y. Por que x e y? Porque eu tenho duas variáveis para serem verificadas. A primeira, eu posso pedir que o José digite, e a segunda que o João vai digitando até identificar a resposta correta. Vou fazer a leitura, criar o objeto, né, entrada, que é um objeto do tipo scanner, que usa a entrada do sistema. Depois, informo na tela para o meu usuário. Informe um número entre 1 e 10. Aí vou fazer a leitura. Vou passar a leitura para a variável x. Lembre-se que eu vou fazer do tipo inteiro, então next int, para ele já fazer a conversão para tipo inteiro da entrada do teclado. Y vai receber 0. Por que vai receber 0? Porque eu precisaria definir um número entre 1 e 10, e essa variável eu vou iniciar ela com 0 em função da minha primeira checagem. Olha lá. Enquanto y for diferente de x, ele vai fazer o quê? System.out.print. Ele vai informar na tela. Digite um número para comparação. Então eu vou comparar com o número digitado anteriormente até eu adivinhar. Y recebe entrada ponto next int. E eu faço no final aqui uma exibição. Parabéns. Você acertou um número. Com esse algoritmo, eu gostaria de demonstrar para vocês o seguinte conceito. Lembra que entre os conceitos estudados que nós estávamos discutindo, o while, né, ele não sabe quantas vezes eu vou executar o meu algoritmo? Nesse caso aqui é um exemplo disso. Eu não sei quantas vezes eu vou executar. Eu sei o quê? Eu sei que enquanto a pessoa não acertar o número, o algoritmo não vai parar. Por isso que eu coloquei entre 1 e 10. Mas se a pessoa colocar um número 590, até a pessoa não acertar esse número, o algoritmo não vai parar, tá bem? Vamos fazer uma demonstração e eu volto explicando detalhadamente como que ele funciona. Vou aumentar a tela aqui um pouquinho e vou executar o código. Olha aí, ele mostra aí embaixo para mim. Digite um número entre 1 e 10. Vou digitar o número 4. Digite um número para comparação. Aí começa, vou digitar 1. Digite um número para comparação. 7, 9, 2, 3, 5. Mas não digitei o 4 ainda. 8. E ele vai perguntar isso até que a pessoa digite o 4. Aí ele vai falar assim, digitou o 4, deu Enter? Parabéns, você acertou o número. Ou seja, é uma forma de repetição que eu não sei quantas vezes. Eu aqui testei algumas, mas eu poderia, por exemplo, ter testado 2 vezes. Quer ver? Vou executar novamente. Observem na tela aí. Vou digitar o número 6 agora. Digite um número para comparação. 4. Não. 6. Pronto, parabéns, você acertou. Eu tinha aqui um número
pré-definido? Não tinha. Por quê? Na execução anterior eu levei 10 vezes de teste, aqui 2. Esse é um exemplo que vocês podem estar utilizando com a estrutura while. Eu vou dar uma olhada no código agora para explicar passo a passo como que vocês chegam a essa solução, tá bem? Olhem aí, observem aí o código. Fiz a comparação, fiz a importação do scanner para poder utilizar e criei 2 variáveis x e y. Depois criei o objeto entrada do tipo scanner e coloquei uma informação na tela. Informe o número entre 1 e 10. Depois disso eu fiz a leitura. Essa leitura ela vai ser passada como inteiro, por isso next int, para a variável x. Depois eu dei o número 0 para a variável y, para que eu conseguisse ter uma segurança na execução. Porque se eu colocasse, por exemplo, aqui no lugar de 0, 4, e a pessoa digitasse aqui o número 4, o programa nem ia executar. Ele já iria mostrar, parabéns, você acertou. É um programa simples, que eu poderia ter usado ele de maneira diferente, mas consegui aqui demonstrar para vocês que, enquanto o y for diferente de x, ele vai continuar executando o quê? Digite um número para comparação, digite um número para comparação. Fazendo a leitura, jogando para a variável y. Então imagine que esse loop, a forma com que eu faço isso, vou mostrar na tela aí para vocês, ela faz assim, ó. Inicia o processo. Aqui, ele pronto, só para não apagar aí que não está escrevendo. Ele inicia o processo aqui, ó, o while, e quando chegar no finalzinho do fechamento do bloco de código, ele volta lá no while novamente. Então ele retorna aqui no início. Esse bloco selecionado aí na tela, ele vai se repetir até que o y seja igual a x. E aí ele vai dar sequência no algoritmo, que é onde ele vai mostrar: parabéns, você acertou um número, tá bem? Então, notem que o objetivo aqui foi, de maneira bem simples, bem tranquila, demonstrar o que a gente aprendeu na aula de hoje. Tem N aplicações, existem N formas de você executar ou não uma determinada atividade. E aqui o nosso objetivo é somente detalhar isso para vocês, para que vocês consigam compreender o processo da maneira adequada, tá bem? Só para, agora que os exercícios estão resolvidos, eu vou voltar no Visual G e fazer uma demonstração de como eu poderia incluir lá uma estrutura de repetição, tá bem? No Visual G eu poderia fazer isso aqui, ó. Lembra do digitar um número? Você digitou um valor errado e eles acertam o número entre 1 e 3? Eu posso simplesmente escrever isso aqui, ó. Repita. Até que i seja igual a 10. Vou criar aqui em cima uma variável i e vou fazer no final o incremento dela. I recebe i mais 1. O que eu estou fazendo aqui é um laço de repetição. Olhe, vou colocar 10 não, que 10 vai ficar muito longo. Vou colocar só 3 para vocês entenderem. Olha lá. Digite um número entre 1 e 3. 2. Você digitou o número 2. Opa. Ah, não, desculpa, gente. Eu fiz um pequeno erro aí, que foi justamente o receba, né? O receba não é assim. Em Visual G, o receba é de maneira diferente. Tá? Olha lá. Você digitou o número 1. Você digitou o número 2. E agora ele vai parar, porque ele vai executar 3 vezes. Você digitou o número 3.
Por que eu coloquei I igual a 3? Porque eu só queria que ele executasse 3 vezes. Se eu colocar 4 vezes aqui, ele vai executar 4 vezes. Digite o número 1, 1, 2, 2. Olha lá. Parou a execução do programa. Então, eu posso incrementar. Lembre-se que não existe... lembra que eu falei aquela questão... qual é a maneira certa, qual é a maneira correta? Existem as melhores práticas, isso a gente sempre tem que seguir. Mas o seu nível de compreensão, o seu nível de abstração para desenvolver um algoritmo, ele é fundamental, porque você pode incrementá-lo, deixá-lo mais interessante, mais funcional. Basta você acrescentar novas ferramentas que vocês estão aprendendo e com certeza vão aprender mais, dentro de cada uma desses conhecimentos aprendidos, tá? Com esse conteúdo que a gente finalizou hoje, toda a base de lógica de programação nós encerramos. Portanto, na próxima aula, nós vamos ter a avaliação, a revisão e a avaliação. Lembro vocês de estudarem, de vocês treinarem, que vocês pratiquem as atividades. E para finalizar, gostaria de dar 2 recados importantes. O primeiro é, na atividade da semana que passou, existia uma das questões que estavam incorretas. Essa atividade incorreta, nós demos o ponto positivo para todo mundo, porque não existia uma resposta certa, tá bem? Justamente para que vocês não sejam prejudicados. Portanto, fiquem tranquilos que vocês não vão ser penalizados, porque não existe uma resposta correta na solução. A gente esteve observando no fórum que as pessoas perguntaram: minha resposta 4 está incorreta, minha resposta 3 está incorreta. Isso acontece porque não existe no sistema a indicação da resposta específica. Ele é aleatório. Então o sistema, cada vez que você entra, ele vai jogar as perguntas de forma aleatória para vocês. Mas saibam que essa questão, ela foi anulada e foi dado ponto para todo mundo, tá bem? E também nessa semana, vocês vão ter mais uma atividade. A atividade, ela é palavra reservada em Java, vocês vão pesquisar sobre palavras reservadas em Java e postar no ambiente virtual para a gente até a próxima aula, no dia 14, que é quando a gente vai ter também a avaliação. Tudo bem? Bom, dessa forma eu queria agradecer. Professor Alisson, obrigado pela presença novamente. Eu que agradeço, professor Miguel, agradeço novamente a sua atenção, o seu carinho, a sua participação, tanto você que é estudante, quanto você, tutor. Então, mais uma vez, a gente vai encerrando nessa aula, né, professor Miguel? E, no mais, é agradecer, torcer para que vocês tenham uma boa prova na semana que vem e, mais uma vez, sempre recomendar, estudem e treinem. Programar é igual jogar futebol. Se você não treinar, você não aprende. Agora, se você treinar, você toma um tombo ali, vai caindo no meio do caminho, mas no fim das contas você aprende. Então, sempre tenha isso em perspectiva e não deixe de estudar, não deixe de treinar, tá bom? Bom, gente, até mais e até a próxima semana.